concurseiro, olá concurseira, missão 2, aula 1, História do Brasil. Nessa missão, eu vou falar com vocês, né? Vamos aí dialogar, vamos aí refletir sobre a economia colonial e também sobre a escravidão, salientando que outras aulas a gente deve trazer de volta essa temática. Quando eu falo economia colonial, do século XVI até o início do século XIX. Claro, as provas de história do Brasil sempre trazendo aquela abordagem sobre a produção açucareira, fazendo referência também à mineração. Além da produção açucareira, da mineração, a gente também pode lembrar da pecuária, das drogas do sertão. Então, nessa aula, a gente deve trazer aí essa temática, essa conversa que eu estou tendo com vocês, nessa preparação para a PM Bahia, viu? Foco, foco, estudar e estudar, que você vai conseguir. Vamos lá, a nossa aula. Economia colonial. Antes de abordar, fazer análise dessa imagem, trazer só o quadro, né, econômico do período colonial, esse período que foi estudado de forma muito peculiar por Gilberto Freire, na sua obra Casa Grande em Senzala, obras de Celso Furtado, de Caio Prado Júnior, essa galera que contribuiu bastante para estudar o período colonial, esse enfoque na economia. Enfocando no século XVI, o enfoque no pau-brasil, você tem justamente o escambo, a troca do serviço por objetos, a utilização da mão de obra indígena entre 1500 a 1531. Esse período também conhecido como período de relativo abandono. Os portugueses não tinham tanto interesse porque os portugueses estavam justamente focados, né, na exploração e na busca de especiarias. Essas especiarias que davam lucro acima de 3.500%. Diz aí, é muito lucro. Mas esse intervalo, Portugal enviou o quê? A coroa portuguesa enviou expedições exploratórias, expedições como a de Cristóvão Jacques, expedições com caráter protetivo, porque havia ameaça de estrangeiros, de piratas, de corsários. Então, o caminho encontrado pelos portugueses foi justamente explorar o pau-brasil. Então, na imagem seguinte, você pode conferir aí no seu material também, aqui você tem justamente a ilustração. Aqui você tem a alusão, né, fazendo alusão aos índios, aos grupos locais, olha, com toras de madeira. Você tem a referência justamente a essa vegetação, né, o pau-brasil. E aqui algumas embarcações chegando, porque você tem, através do escambo, né, a troca de produtos pelo serviço, enviando aqui em locais que podemos chamar também de feitorias, esses locais de armazenamento, e depois o embarque para a Europa. Assim era a estrutura, né, da exploração no início dessa colonização. Então, a primeira riqueza encontrada pelos portugueses, explorada pelos portugueses, foi justamente o pau-brasil. Além do pau-brasil, fazer alusão também à produção açucareira, que gerou maior lucro, né, para os portugueses, pegando aí metade do século XVI até a metade do século XVII, uma vez que o açúcar que era produzido na Europa, já uma herança, né, até do período medieval, você tem o açúcar ou a glicose oriunda do mel da abelha, mas também você tem o açúcar, né, oriundo do mel da abelha, mas também da beterraba. Sim, até lembrei que vovó fazia um tipo de lambedor, né, oriundo da beterraba, uma delícia, né? Principalmente aquela camada que ficava por cima. Não sei se na tua cidade, não sei se aí na Bahia o pessoal tem o costume aí de fazer o famoso lambedor. Tá doente, tá resfriado, aí você faz também o lambedor da beterraba. O grande problema da glicose oriunda da beterraba ou do mel, né, também conhecido como mel silvestre, é que quando você vai misturar aquela glicose com um suco de laranja, vai ficar o gosto da laranja e também aquela sacarose, né, da
do mel da abelha, né? Aquela sacarose do mel silvestre, ou você tem aí, né, da beterraba. Então, o açúcar, esse vegetal, a cana, né, esse vegetal, vem trazer um açúcar que você pode desenvolver, pode diluir aí com suco de laranja, vai ficar com suco, com sabor da laranja, né, essencialmente. Então, isso ganhou, né, mercado europeu, e o açúcar é um artigo de luxo. Então, produzir o açúcar foi um caminho encontrado pelos portugueses de explorar territórios como a Ilha da Madeira. Então, essa relativa experiência contribuiu para que Martim Afonso de Souza, quando ele chegou aqui no Brasil, ele percebeu, olha, tem um solo, tem um clima, então vou falar com o rei para ele investir na produção açucareira. O grande dilema é que Portugal não tem recursos para isso, como eu falei na missão 1. É nesse momento que entra em cena o capital holandês, tá? Além da produção açucareira, destacar a mineração no século XVIII, já no século XIX, mas aí já temos a transição, né, da colônia para o império, entra em cena o famoso café, principalmente na segunda metade do século XIX. Assim, quando eu falo economia colonial, concurseira, é comum a abordagem sobre a exploração do pau-brasil, através do escambo e do estanco. O estanco, que é o monopólio real, ou seja, seguindo aquela lógica do mercantilismo, só quem pode explorar a colônia é quem? A metrópole. Então, a metrópole vai ter esse monopólio. Quem se destacou no contrabando ou no comércio, né, do pau-brasil foi Fernão de Noronha, conhecido hoje como Fernando de Noronha, e tantos outros que faturaram aí também com contrabando. Ah, professor, mas o pau-brasil gerou assim algo exorbitante, um lucro exorbitante para a coroa portuguesa? Não. Quem vai gerar lucro é o açúcar, e quando chega na fase da mineração, Portugal já está debilitado, endividado. Portugal tem uma dívida elevadíssima com a Inglaterra. Esse ouro, diamantes, eles vão servir justamente para conter ou pelo menos diminuir essa dívida que os portugueses têm com os ingleses. Dando sequência à economia colonial, que é um tema vasto, como eu falei, mas fica tranquilo, a gente vai chegar forte. E o livro de história do Brasil vem trazer de forma até aprofundada, né, esses aspectos sobre o pau-brasil, a exploração açucareira, tá bom? A exploração do pau-brasil, a extração do pau-brasil, o trabalho indígena, já falei, o escambo, câmbio, troca do serviço, né, pelos produtos, por especiarias. Já a produção açucareira, aqui você tem a lógica do engenho, essa unidade de produção, o Nordeste, né, que se destaca nessa produção, Pernambuco, tá? Claro que no período colonial, século XVI, XVII, não tem essas regiões, tá? Atual Nordeste, o destaque para a produção açucareira, século XVI. Essa produção açucareira, não só Pernambuco, mas a Bahia. Bahia, Pernambuco se destacam na produção açucareira. Para você ter ideia, no finalzinho do século XVI, você tem ali Bahia e Pernambuco disputando quem contém a maior quantidade de engenhos. Em algum momento a Bahia ultrapassa, depois Pernambuco. Mas aí o ápice vai se dar do final do século XVI e início do século XVII. Um engenho é um investimento elevado. Portugal não tinha como. Um engenho de porte médio a grande, com 80 africanos, poderia chegar a 12 milhões hoje, o que seria hoje uma média empresa a grande empresa. Tá? Então não era fácil, por isso que Portugal também vai repassar essa produção para terceiros. É como se fosse terceirizar a exploração colonial. Foi isso que Portugal fez. Então aqui na unidade do engenho você tem, olha, a referência à Casa Grande, representando o poder, o status, tá? Dando aqui, baixando um pouquinho aqui, olha, você tem a moenda, aqui o local da produção, né, açucareira, os cursos de água. Então havia dois tipos de engenho, né, um engenho trapiche, que era o mais simples, que usava a força animal, né, para fazer a moagem da cana, e você tem um engenho real, que usa a força hidráulica. Geralmente você tem esse engenho
próximo ao rio. Então, a utilização das águas do rio justamente para fazer a moagem, aqui referência também à cozinha de açúcar, e você tem também dentro do engenho trabalhadores livres. Esses trabalhadores livres que são justamente aqueles que vão dar assistência ao senhor de engenho. Há também que a gente fazer um alerta aqui a vocês em relação ao trabalho especializado. Então, é bem comum cair nas provas de concursos falando sobre o trabalho no engenho, a referência ao trabalho especializado, o trabalho específico. Veja que cada escravo aqui exerce uma função. Aqui faz alusão até mesmo aqui, olha, a escrava doméstica. Então, você tem essa divisão de tarefas dentro dessa unidade de produção. Então, quando cair na prova falando sobre o trabalho no engenho, um trabalho especializado, aí você vai lembrar, trabalho especializado, trabalho específico, cada um exerce sua função. Ah, professor, então para montar um engenho tem que ter muita grana, muito investimento. Sim, muito investimento. Então você não tem todos os senhores, né, de engenho com um grande engenho, não. Há o pequeno engenho, o médio engenho, e Pernambuco, a Bahia, se destacam no início dessa produção. Ah, professor, a mão de obra no início do engenho? A princípio, mão de obra indígena. Os primeiros africanos chegam em 1550. Destaque para o porto de Salvador. Isso mesmo, você tem o porto de Salvador recebendo esses primeiros africanos e depois outros portos se destacam nessa recepção dos escravos, né, dos escravizados dos africanos, porque hoje na história do Brasil há uma preferência, né, por usar, até de forma correta, a expressão escravizado, porque nem todos aqueles que vieram da África já vieram com essa condição, né, de escravizado. Não, eles eram livres, muitos eram livres na África e foram escravizados. Em relação a isso, a gente vai abordar no finalzinho dessa missão, o tráfico negreiro, né, e esses escravos, esses africanos, né, escravizados, vão ser aí negociados como uma peça, como um produto aqui na colônia. Os engenhos, já falei para vocês, o tipo trapiche, que é o mais tradicional, e o engenho tipo real. Esse real é que utiliza a força hidráulica. Aqui você tem um engenho trapiche, veja a utilização da força animal, o gado, que também, a primeira leva de gado, a registro de 1550 também, coincide, né, a chegada dos africanos, a chegada desses animais, os africanos que serão utilizados, né, no complexo da produção, no engenho, mas também um gado que vai servir como força motriz, né, para fazer a moagem da cana. Já o engenho real, há registros, né, do final do século XVII, seria aquele engenho mais sofisticado, que a utilização da força hidráulica, veja que o escravo continua aqui desenvolvendo atividades, mas aqui você não tem mais o animal, você tem a força hidráulica que ajuda na moagem da cana. Então havia toda uma complexidade, né, do plantio em um local, o latifúndio, você tem a moagem da cana, depois o embarque. A estrutura dessa sociedade açucareira é estruturada, essa economia também, né? Se você tem uma sociedade escravocrata, a economia açucareira é sustentada, desenvolvida, né, pela prática. Na verdade, a gente quer fazer referência, eu quero lembrar agora, pessoal, o plantation, né, que é justamente essa estrutura de produção, latifúndio, monocultura. Você tem a mão de obra escrava e todo o produto para exportação. Então, a sociedade açucareira escravocrata, a sociedade açucareira que tem a figura do senhor de engenho, do senhor de engenho que é o poderoso, né? Que é considerado o homem bom, aquele que assume um cargo na Câmara Municipal, a Câmara dos Homens Bons. Você tem aquele que vai ser explorado, vai ser maltratado, humilhado, que é o escravo. Aqui eu já fiz uma relação bacana, né, entre economia colonial e sociedade colonial, como foi pedido no último edital. Então aqui a gente já mata aquela situação. Qual era a composição da sociedade açucareira? Sociedade rural, patriarcal e escravocrata.
uma sociedade que distribuía privilégios para essa elite, né, econômica. E essa economia açucareira que era desenvolvida aí através do plantation, né? Latifúndio, a grande propriedade, que encontramos resquícios na Bahia sobre isso, essa concentração fundiária, a monocultura, um trabalho escravo e esse produto para atender o mercado externo. Então, quando fala em economia açucareira, já é uma relação direta com plantation, que é um termo utilizado na história dos Estados Unidos, mas que trouxemos para a história do Brasil, né? Esse modelo desenvolvido através do trabalho escravo, exportação, produto, né, para exportação, a monocultura e esse latifúndio, essa grande propriedade. Ok, concurseiro? Então, de boa, essa parte aqui falando sobre a sociedade açucareira, sobre a economia açucareira. Em relação à mineração, o início da exploração remonta aí o final do século XVII, quando você tem os bandeirantes encontrando ouro, finalmente, os portugueses, desde o século XVI, naquela ânsia, queremos também encontrar ouro, queremos explorar, assim como a Espanha encontrou, queremos encontrar no Brasil, mas oficialmente só no final do século XVII, né? E a exploração sistemática século XVIII, principalmente ali a partir de 1720, 1730. Claro, houve uma guerra chamada Guerra dos Emboabas para saber quem tinha domínio de fato dessa exploração. Então você vai ter os bandeirantes versus portugueses, que na verdade nesse momento você tem toda uma corrida para Minas Gerais. E interessante que a queda da produção açucareira após a expulsão dos holandeses coincide com o momento em que você tem ali no finalzinho do século XVII já a procura mais intensa pelo ouro na região das Minas Gerais hoje, atual Minas Gerais hoje, né? Você tem alusão também ao Mato Grosso. Então, quando o achamento do ouro, você tem essa corrida do Nordeste para as Minas Gerais. Até mesmo você vai ter a questão da mão de obra da região Nordeste, né, também se deslocando para o Sudeste. E essa transferência vai ser mais intensa século XVIII e século XIX, quando você tem essa transferência do centro econômico, que era o Nordeste, vai para o Sudeste a partir da mineração, a princípio a exploração do ouro, depois de diamantes, e na história da mineração vamos analisar depois, né, a Inconfidência Mineira, por exemplo, mas também outras revoltas nativistas, como a revolta Filipe dos Santos, tá? Além dessa revolta, dessa guerra que eu citei agora há pouco, a Guerra dos Emboabas, esse enfrentamento, né, entre portugueses e os bandeirantes, que no final os bandeirantes foram massacrados, ok? O momento da mineração, o momento em que os portugueses vão mergulhar, né, nessa exploração, a coroa portuguesa estava endividada, por isso que você vai ter uma série de tributações, uma forma de conseguir o maior lucro possível para tentar sanar a dívida com a coroa inglesa. Ah, professor, o senhor está falando, são muitos eventos ao mesmo tempo. Eu disse a vocês, fiquem tranquilos, vou fazer a abordagem geral do edital, cumprir aquilo que colocamos na programação, não é isso? 10 aulas, mas depois vamos pegar parte a parte, resolver questões, aprofundar. Estamos dando uma base a vocês da história do Brasil e depois vamos mergulhar parte a parte, tá bom? Eu que gosto de trabalhar com os detalhes, eu fico aqui com aquele tempo preso, né? Porque eu tenho que atender aí as regras da nossa plataforma. Mas você sabe, né? A gente vai ter aí outras oportunidades, né? Vamos ter madrugadões, revisões. De quando o edital sair, meu amigo, a gente vai consumir o edital, triturar o edital. Né? Do início ao fim, vamos rever, passa para cá, passa para lá, responder muitas questões. Tem um livro, então fica tranquilo, tá bom? Vai anotando aí de boa. O bom é quando você estuda antes do edital, que a gente tem essa tranquilidade, né? E a gente quer passar também essa tranquilidade. Aqui uma referência, né? A extração do ouro de aluvião, que é aquele ouro que você vai procurar às margens dos rios, principalmente, com aquela bateia, né? Você que não lembra que é bateia, a bateia você tem a utilização
eu acho que eu não trouxe aqui nessa parte, não trouxe. Mas a bateia é como se fosse você pegar aquela bacia, né? Mas com a estrutura apta para essa captação, né? Ou essa procura do ouro. Além do ouro aluvião, tem também o prospecção. Isso que ocorre hoje, né? Nas Minas Gerais, na região norte, aquela busca por perfuração, né? A prospecção. E o ouro é aluvião, aquela bateia, né? Que é utilizada justamente na captação. Aqui algumas referências à bateia, tá? E essa procura. Claro que a utilização do trabalho escravo, mas se comparar a sociedade açucareira e a sociedade mineira, a sociedade açucareira é tipicamente rural, a estrutura rural patriarcal, mão de obra escrava. Aqui tem escravidão? Tem, mas o escravo nas Minas Gerais tinha uma maior possibilidade de alcançar a alforria. Ele poderia alcançar a alforria se de repente achasse ali, né, ouro, tal. E havia até o contrabando, né? Aqui a expressão, né, a Santa do Pau Oco e assim por diante, tá? Então aqui a mineração também contribuiu de forma intensa para a exploração da coroa portuguesa. Só que Portugal não conseguiu aproveitar muito bem, que Portugal endividado vai usar esse ouro justamente para diminuir a dívida que tinha com a Inglaterra e fica pior com a assinatura do Tratado de Methuen, o Tratado de Panos e Vinhos, que foi um acordo firmado entre Portugal e a Inglaterra, que no final Portugal fica endividado ainda mais, né, com a coroa inglesa. O interessante é que quando o Brasil alcança a sua emancipação, o Brasil também fica atrelado à coroa inglesa. Aqui um mapinha eu coloquei para vocês em relação à produção do ouro no século XVIII. O apogeu foi ali, olha, 1740 até 1760. Depois de algum declínio, entra em cena o diamantes, né? O Brasil se torna o maior produtor de diamantes. Oh, meu pai, quase que não saía. O Brasil se transforma no o maior produtor mundial de diamantes. Só que no final do século XVIII a situação está ainda pior para a coroa portuguesa. Marquês de Pombal tentou buscar meios, né, para tornar a máquina pública mais eficiente, mas não deu certo. Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro de Portugal, ele chegou a ser influenciado, né, pelas ideias iluministas, por isso que chamamos Marquês de Pombal. Foi ele que transferiu, viu, concurseiro? Ele tira a capital de Salvador e leva para o Rio de Janeiro, justamente para ficar próximo, né, essa produção mineira, mas não deu certo, ok? Escravidão, esse tema é demais, é muito bom. Eu sou apaixonado pela temática, né, a história dos povos africanos. Não sou apaixonado pela forma da exploração, concurseiro, por favor, mas eu sou apaixonado em estudar, analisar os povos africanos. Por isso que vamos ter uma missão extra, só para falar dos escravos, a sua chegada ao Brasil e, obviamente, né, as formas de resistência. Então, na próxima missão, a temática, a história dos povos africanos no Brasil, dando aqui, né, ênfase à economia e como a escravidão, né, se encaixa nessa lógica do lucro, né, nessa lógica mercantilista. Como é que o tráfico negreiro vai resultar também em altos lucros? E essa dinâmica dos tipos, né, de escravos, o escravo de aluguel, o escravo de ganho. Vamos analisar esses tipos de escravos, porque enriquece ainda mais o estudo sobre os povos africanos. E eu vou citar também um baiano especialista aí na história dos povos africanos, na revolta dos malês. Vamos tratar os escravos, né, a história dos povos africanos em 2 momentos. Vamos analisar século XVI, século XVII e depois século XVIII, século XIX. Tá bom, concurseiro? Concurseiro disciplinado será aprovado. Até a próxima missão.